Agora na Rádio Voz Amiga, entrevista. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024, trazendo informações com credibilidade para você, hein? Hoje estarei conversando aqui com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, pastor Lúcio Marcondes. Lembrando, Lúdio Marcondes, perdão aí, meus ouvintes. E lembrando que essa entrevista está ao vivo na rádio, você que está nos ouvindo, ao vivo na rádio, através do site, através do aplicativo, através do portal do Radiosnet, nós estaremos gravando e disponibilizando na íntegra, na sequência, no nosso canal da Rádio Voz Amiga, no YouTube. E lembrando, meu amigo, minha amiga, eu gosto sempre de frisar aqui antes das entrevistas, que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática, que nós abrimos espaço para todos os partidos e também para todos os candidatos. Vamos cumprimentar o candidato, vamos dar uma boa noite para o candidato. Boa noite, candidato. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem hoje, nessa noite, pela rádio Voz Amiga. Quero que seja uma entrevista interessante para todos nós, que as pessoas saibam um pouco mais a respeito de mim. Nós estamos aqui para bater um bate-bola, um bate-papo. Vamos fazer aqui um grande gol na cidade de Campo Grande para que, de fato, ela seja muito bem representada. Muito boa noite. Olha, vamos começar então o nosso bate-papo, pedindo primeiramente para o candidato fazer uma breve apresentação do senhor, para que os nossos ouvintes também, os nossos internautas do YouTube, venham estar conhecendo um pouquinho sobre a trajetória do senhor. Eu nasci em 1981, na cidade de Dourados. Aos 6 anos eu vim morar em Campo Grande. De lá até aqui eu resido aos meus 43 anos na cidade de Campo Grande. Desde os 6 anos, quando eu cheguei, estou aqui. Aos 16 anos de idade eu tive o maior encontro da história da minha vida com a pessoa mais importante que mudou o curso da minha história e que colocou as digitais em mim. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. De lá para cá eu venho palestrando nas escolas, sempre fazendo ações sociais, sempre trabalhando com os jovens campograndense. E eu sou o filho do seu Joaquim, o filho caçula e o filho da dona Nadir. Eu acredito que se nós conseguirmos trazer junto da administração pública, de fato, o reino dos céus, a sua equidade, a sua justiça, a sua integridade, a sua lealdade, nós poderemos fazer, de fato, uma Câmara Municipal justa para a cidade de Campo Grande. Então, hoje eu estou pastor na Igreja Atos de Justiça, tenho 43 anos, sou casado com a Isabela Jornada Pereira Marcondes, estamos grávidos da pequena Débora, que ainda está na barriga, que tem 6 meses de vida, por isso que eu defendo a vida desde o seu nascituro, como o novo Código Civil que está sendo tramitado dentro do Senado Federal diz que até o 9º mês é um aglomerado de células, não é vida humana. Isso é bizarro. A vida ela começa desde a sua concepção. Então eu defendo a vida desde a sua concepção e acredito que a criança na barriga da mãe ela deve ser respeitada em todos os aspectos. Por quê? Esse ser que está na barriga, de fato, ele é o mais vulnerável de qualquer situação. Então, eu estou aqui para poder falar tudo o que você quiser, compartilharmos tudo o que você quiser, para que os nossos ouvintes me conheçam melhor e saibam que eu estou à disposição para representá-los, de fato, dentro da Câmara dos Vereadores. Olha, candidato, vamos começar então o nosso bate-papo depois da apresentação do candidato. Vamos falar sobre saúde, candidato. Como que o senhor vê a saúde aqui de Campo Grande? Sabe como eu vejo a saúde, João? Eu vejo que a saúde, ela começa com a prevenção. Começa aí. A saúde não só campograndense, mas a saúde de um modo geral no Brasil,
nós percebemos que as pessoas elas vão até o médico depois que elas começam a sentir alguma coisa. Os sintomas levam elas a procurar o médico. Muitas vezes isso acontece até no aspecto da odontologia, porque a saúde ela começa pela boca. A saúde principal ela começa pela boca. Aquilo que comemos, como está os nossos dentes. Então, quando o pastor de uma outra igreja, antes da Atos de Justiça, eu comprei uma cadeira de dentista na perspectiva de fazer um trabalho social junto com os professores da UFMS e os alunos que estavam prestes a se formar e que precisavam fazer estágio. Esses alunos trabalhariam junto conosco, fazendo o quê? Que os cidadãos que estão nas periferias, que hoje muitas vezes foram esquecidas pelo legislativo, que é a Câmara Municipal, porque eles são os fiscalizadores. Nós teríamos essa parceria para fazer pequenas obturações, cárie, e também dar um entendimento de escovação, passar um fio dental, porque a saúde começa pela boca. E se nós não tivermos esse cuidado, esse zelo com as pessoas, como que nós vamos falar da saúde do corpo, a saúde mental? Então a saúde é um aglomerado de fatores que muitas vezes quando o cidadão chega numa consulta já é tarde demais. Por exemplo, uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo é o câncer. E aqui em Campo Grande não é à toa, não é diferente disso. Essas coisas acontecem. Então como que eu vejo a saúde? Ela começa pela boca, ela começa por uma boa questão alimentar e ela precisa ser levado muito mais a sério. Um paciente ele precisa receber uma triagem de fato. Não dá para ele chegar no médico, no posto de saúde, e o médico perguntar: o que você tem? Se eu soubesse o que eu tenho, eu não viria ao médico. Não é verdade? É diferente. O que você sente? Quais são os seus sintomas? E o diagnóstico deveria ser muito mais bem elaborado. Eu acho que muitas vezes falta responsabilidade no aspecto do outro. Como que eu vejo o outro? E eu vejo que os médicos muitas vezes na carga de trabalho, trabalha demais, as pessoas se cansam, né? E eu vejo que isso também nós deveríamos cuidar não só da saúde do paciente, mas como da saúde também do médico. Mas eu vejo hoje que a prefeitura está desenvolvendo um trabalho legal, que é a nova UPA do Tiradentes, que tem ali hoje 12 pediatras. Isso é algo extraordinário para as crianças campograndenses. Olha, candidato, e a questão da educação? Como que o senhor vê a educação aqui de Campo Grande? Se o senhor também tem projetos para essa área, para estar passando para a nossa comunidade? Então, eu acredito que a educação municipal, ela deveria ter escolas cívico-metropolitanas de ensino integral. A ciência comprova que a criança que fala mais de um idioma além do seu, ela desenvolve todas as questões cognitivas. A questão da massa cinzenta ali, ela se expande mais, fazendo com que a criança tenha uma melhor comunicação, uma melhor socialização e ela tenha uma capacidade maior de absorver as coisas que ela está aprendendo. Então eu acredito que a Escola Municipal de Campo Grande, ela tem todas as condições de oferecer inglês ou espanhol desde a primeira série, para que esse indivíduo desenvolva o seu cérebro de uma forma mais profunda, de uma questão muito mais abrangente cognitivamente falando. E a partir da quinta série eu tenho também um projeto que os alunos tenham noção básica do direito constitucional, que é a Carta Magna que rege a nossa nação, e o direito civil, porque o direito civil, o Código Civil, ele é aquele que a partir dele se faz os outros. E também o aluno na quinta série ter educação financeira, porque a maioria dos jovens que estudam nas escolas municipais são jovens de baixa renda e que muitas vezes não têm uma educação financeira, muitas vezes não têm noção básica do direito constitucional, daquilo que rege a nação brasileira, e do Código Civil, aquilo que rege a socialização das pessoas diante da sociedade. E no 9º ano, João, sabe qual é a minha perspectiva? Por exemplo, você é um radialista e quero parabenizá-lo. Jovem, eu achei legal demais sua rádio, o seu desafio é diário, né? Mas eu tenho certeza que você nunca fez um teste vocacional. Você já fez um teste vocacional? Você sabe qual é a sua vocação? Você poderia responder para mim no microfone? Não. Então, eu quero dar essa condição para o cidadão campograndense,
para quando ele sair do 9º ano e ele chegar no 1º ano, ele não fique perdido. O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Então eu vou dar um teste vocacional para que ele faça segundo a sua vocação. Para que ele não pense assim, eu vou fazer medicina porque medicina vai deixar eu rico. Pode deixar você rico, mas você pode ser frustrado, porque não é a sua vocação. As pessoas precisam aprender que elas têm que fazer aquilo que elas têm a vocação. Porque vocação é como você pegar um prato cheio de comida, no escuro com uma colher. Você nunca vai errar a sua boca, porque faz parte de você, é a sua extensão. Então eu quero trazer esse conceito. 9º ano, o indivíduo, a criança, vai fazer um teste vocacional. Esse teste vocacional vai direcionar ela para ela fazer um curso na área da biológicas, da biologia, na área da humanas, das exatas, da tecnologia. Então aquela criança vai sair de lá dizendo, puxa, a minha vocação é humanas, a minha vocação é biológicas, a minha vocação é exatas, a minha vocação é tecnologia. Então ela já vai ter a direção. Isso vai evitar que quando ela chegue no 2º ano, no 3º ano, ela não tenha ansiedade. Porque a maioria dos adolescentes e jovens brasileiros e campograndenses vivem ansiosos porque não sabem o que eles vão fazer no futuro. Então nós vamos dar a eles a condição de saber qual é a sua vocação. Olha, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo através do site, através do aplicativo, do portal do Radiosnet, nós estamos aqui na Rádio Voz Amiga nas eleições 2024, conversando com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, pastor Lúcio Marcondes. É correto agora, né? Correto. Eu errei na primeira vez, mas corrigi na segunda. E o pastor e o candidato está falando aí sobre vários assuntos, tópicos importantes aqui para a nossa comunidade. O candidato já falou sobre saúde, educação e a área da segurança pública, candidato. Como que o senhor vê a segurança pública aqui de Campo Grande? Antes disso, eu quero fazer uma pausa e vou entrar na segurança pública, João. Mas olha só, nós estamos aqui em 5 pessoas, num espaço legal, um ambiente muito bom, e nós estamos fazendo aqui, respirando aquilo que nós temos de mais precioso, que é o tal chamado oxigênio. Esse tal chamado oxigênio, alguém produz para nós. Tirando a espiritualidade, porque somos cristãos, eu quero também me dirigir a você agora, João, e te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar alguma vez quem produz o oxigênio para você? Sem ser Deus? Você já parou para pensar? Há um mito nas escolas, há uma lenda sobre o Brasil que nos foi trazida desde 1500, quando nós também não fomos descobertos, porque nós nunca fomos descobertos pelos espanhóis nem pelos portugueses, porque já havia um povo originário morando no Brasil, e esse povo originário nunca foi índio, porque eles estavam indo para a Índia e vulgarizaram o nosso povo dizendo que aqui tem índio. Isso não é real. Isso não é real, João. Por isso que eu quero ser candidato a vereador da cidade de Campo Grande, porque eu quero desmistificar os mitos que não são verdadeiros e que fazem o nosso povo andar num retrocesso gigantesco, que faz o nosso país o mais rico do mundo, não se tornar um país pujante, com cidades pujantes, com cidades desenvolvidas em todos os aspectos, para melhor servir cada ser humano que habitar qualquer espaço quadrado da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Então, João, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem produz o oxigênio para você? Deus. Mas sem ser Deus, sem ser espiritual. Eles dizem que aqui nós temos o pulmão do mundo. Você lembra o nome do pulmão do mundo? Amazônia. João, muito bom a sua resposta, mas te enganaram. É mentira. O pulmão do mundo nunca foi a Amazônia e as árvores nunca produziram oxigênio para nós. O mito começa aqui. Nós deveríamos chamar planeta Água e não planeta Terra, porque nós temos 70% de água e 30% de terra. E outra coisa, quem produz o oxigênio para nós, o pulmão do mundo, são os oceanos. As algas são responsáveis por 98% da produção de oxigênio para a atmosfera, para o planeta
que é o nome de terra, mas que deveria chamar planeta água. Você entende a loucura que fizeram conosco? Então, os ambientalistas, aqueles que ganham muito dinheiro de Hollywood, aqueles atores ali da Rede Bobo do Brasil, sabe qual é a Rede Bobo do Brasil, né? Aquela que nos dopava, o ópio do brasileiro, era a Rede Bobo do Brasil. Eles passavam o entretenimento da tarde para os adolescentes, a tal da amolação. Você lembra? Amolação? Ou malhação, né? Mas era amolação. Eles faziam com que os nossos adolescentes precocemente se desenvolvessem sexualmente. E eles mentiam, contavam ali aquela novelesca ali, que gerava mais atrito e mais irresponsabilidade do que de fato gerava algo saudável para as nossas crianças. Então nós queremos combater esses sofismas que criaram sobre a nossa nação. Por exemplo, só para eu dar uma continuidade, João, sobre essa perspectiva, a Amazônia então não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos. Quem produz oxigênio para nós são as algas. E para eu só finalizar essa parte, João, uma outra mentira que contaram para nós, e tem bem aqui na avenida principal da nossa cidade, um parque que disseram que agora é bioparque, mas não é bioparque. Antes era Aquário do Pantanal, porque lá aconteceu um dos maiores desvios de verba pública, mas tudo bem. Não vou falar sobre isso, né? Sou vereador. Então vamos lá. Ali naquele parque eles colocaram um nome interessante. Você sabe o nome do parque que está lá nos Altos da Afonso Pena? Você lembra o nome do parque? Nações Indígenas. Não existe também, João. Não existe nação dentro de nação. Uma nação, ela tem que ser composta, como o Brasil, ela é tripartite. O que seria um país tripartite como o nosso? Ela é composta por cidades. Essa cidade chamada Campo Grande hoje, que tem 79 bairros, a nossa cidade tem 79 bairros. Então, dessa cidade que é a capital do estado do Mato Grosso do Sul, ela tem mais 79 municípios. Desses 79 municípios se forma um estado. E esse aglomerado de estados e cidades forma-se então uma nação. Então uma nação ela é feita de cidades, né, que tem os seus municípios que formam um estado. Esses estados unificados, juntos, fazem o estado, fazem a união. Então é município, estado e união. É a tripartite. Então, como que pode existir uma nação indígena dentro de uma outra nação? Se ela não tem uma cidade, se ela não tem uma carta magna, se ela não tem os códigos, se ela não tem um código civil. Então essa bizarrice que criaram na nossa nação e na nossa cidade, que nós temos muitos povos originários aqui, que moram dentro da nossa cidade, eles foram proibidos de produzir. Sendo eles um povo muito próspero, muito rico. E eles querem produzir, João. Eles querem produzir, mas eles são proibidos de proibir. Então, eu quero ganhar e eu quero trazer uma consciência para o cidadão campograndense que não existe nação indígena, que a Amazônia nunca foi pulmão do mundo e que nós precisamos fazer uma metanoia nas pessoas. Nós precisamos transformar a mente delas para que elas tenham uma introspecção e elas consigam extrair o melhor delas. Essa é a minha vontade e o meu objetivo. Certo, então vamos no tópico que eu perguntei para o senhor sobre segurança pública. Qual que é o projeto, caso o senhor tenha algum projeto sobre segurança pública e como que o senhor vê a segurança pública aqui de Campo Grande? Primeira coisa, eu sou da pauta armamentista porque eu acho que... E eu tenho um tópico sobre isso que o senhor vai falar, então o senhor já inclui essa pauta armamentista e também sobre segurança pública. Então, como que eu vejo segurança pública? Ela é fundamental e necessária, mas ela só precisa ser aumentada quando os lugares que nós convivemos não têm desenvolvimento socioeconômico, não tem desenvolvimento econômico. Então, como que você também inibe o crime? Levando para esses lugares economia, desenvolvimento econômico, liberdade econômica, desburocratizando para que as pessoas possam fazer os seus pequenos negócios, se tornar pequenos empreendedores. Então, como eu vejo a segurança pública? Por exemplo, eu moro ali no Piratininga, ali em Anhá. Então, como que eu vejo? Ali tem o shopping Norte Sul. Não sei se você já foi lá, mas aquele lugar ali é uma verdadeira cracolândia.
Então, como que nós podemos melhorar aquele ambiente? Primeiro, revitalizando todo aquele córrego, levando para aquele ambiente a Guarda Civil Metropolitana, colocar algumas bases dela ali, para que tenha um patrulhamento ostensivo ali naquela região. Isso vai inibir, levando melhores condições para aquela região, para que se desenvolva o comércio local naquela região. Isso também inibe o crime. Porque quando você leva infraestrutura, quando você leva economia, quando você leva desenvolvimento econômico, diminui-se o crime. Porque o crime, ele acontece pelas regiões que muitas vezes não foram desenvolvidas, porque as pessoas querem oportunidade. E como elas têm uma questão de comparação, o jovem campograndense que está nas periferias, ele vê o cara andando no Audi, numa BMW, ele fala, pô, eu também quero isso. Mas como que é desse dinheiro? Do narcotráfico. Por exemplo, eu ganhei um jovem para Jesus, e ele esteve na minha casa essa semana, e ele me disse assim, pastor, eu cresci no Dom Antônio, na faixa de Gaza, todo dia morre um jovem lá. Todo dia. Pastor, eu não tinha estrutura familiar. Eu saía da escola, havia alguém vendendo droga lá. Alguém estimulando a gente a usar droga e a vender droga. Então aquilo para mim era normal. Então nós precisamos colocar o policiamento ostensivo em frente das escolas. Nós temos que inibir o crime. Nós temos que parar o crime. Porque o crime, ele leva gente que comete crimes de pedofilia. O crime é uma gama de coisas que acontecem. Leva o jovem à prostituição, leva o jovem a vender droga, leva ao homicídio. Então, como que nós podemos melhorar a segurança da nossa cidade? Uma parceria entre a Guarda Metropolitana, com recursos tecnológicos, recursos de investigação municipal e uma parceria com a Polícia Militar do nosso estado. E trazer sempre o desenvolvimento local para as regiões que muitas vezes são esquecidas, muitas vezes são deixadas para trás. Então, qual é a minha proposta? Eu sendo vereador, eu quero ganhar, eu vou ganhar, é fazer com que eu quero governar de fora para dentro, eu quero governar das periferias para o centro. Eu não quero governar do público AA para as periferias. Por que hoje nós temos muitos condomínios fechados em Campo Grande? Não é só por qualidade de vida, é por segurança. Mas se eu trago o desenvolvimento, se eu tenho o policiamento ostensivo, eu diminuo o crime, com isso eu não preciso de tantos condomínios fechados. Porque é cada um morando dentro de uma bolha. Então nós precisamos nos voltar para a educação. Isso é fundamental. Para diminuir o crime, você precisa ensinar e educar as pessoas. E dentro desse tópico aí, o senhor falou sobre a pauta armamentista, né? Fala um pouquinho sobre essa pauta armamentista. O senhor é a favor, né? João, eu sou a favor da arma. Em Êxodo, a Bíblia diz sobre as espadas. Deus é o Senhor dos exércitos. A arma precisa ser permitida a todo cidadão que tem responsabilidade e que tem o direito de defender a sua propriedade privada e que tem direito de defender a sua vida. A verdade é que a arma não mata ninguém, quem mata é estar por detrás da arma. Por exemplo, eu defendi na UCDB a redução da maioridade penal. Um caso que aconteceu há muito tempo atrás, o caso Champinha. Um jovem menor de idade com uma faca dessas que você usa em casa para cortar legumes, frutas, verdura ou até mesmo cortar a carne. Ele com uma faca dessa, ele sequestrou um casal de jovens que ia para um piquenique, e desse sequestro ele fez um cativeiro. Desse cativeiro, João, ele assassinou o namorado e depois ele persuadiu mais 2 ou 3 adultos, eu não me lembro na época, e ele passou a abusar sexualmente daquela jovem. Ele começou a abusar sexualmente daquela jovem. Então, João, imagina se esses jovens pudessem se defender naqueles dias. Era uma faca. Então, não é a arma de fogo que é violenta. O cidadão, quando ele quer ser violento, quer ser mau, quer ser cruel, ele usa uma faca de cortar legumes. Foi o caso do Champinha. Depois ele assassinou essa moça com quase 70 facadas. Eu não me lembro, mas ele deu muitas facadas nela. Agora eu quero falar para você, João, porque a minha bebê está aqui na barriga da minha esposa e a sua filhinha está aqui conosco e eu quero parabenizar você, que ela seja uma mulher extraordinária, uma comunicadora extraordinária. Essa
moça que morreu, ela tinha muitos sonhos. E os sonhos dela acabou por um jovem que usou uma faca. Poderia ser a minha filha, poderia ser a tua filha. E ela não teve direito sequer à defesa. Então vem um povo aí dizer, não podemos ter arma porque esse povo quer controlar o cidadão. Porque o bandido sempre vai ter arma. Ele sempre vai estar no aspecto periférico, à margem da lei. Ele sempre vai estar marginalizado. Então eu defendo que o cidadão de bem possa ter a sua arma na sua casa, ele possa ter o direito de defesa, ele possa ter o direito de defesa da sua propriedade privada, do seu carro, dos seus bens e do seu bem maior, que é a sua vida. Então eu sou a favor. Olha, eu estou conversando aqui com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, pastor Lúcio Marcondes. Nós estamos aí falando sobre diversos tópicos importantes aqui para a nossa comunidade, falando sobre infraestrutura, candidato. Como que o senhor vê a questão da infraestrutura aqui em Campo Grande? E a infraestrutura, nós já vem à mente questão de asfalto, né? Mas tudo o que diz respeito à infraestrutura, cuidado de praças, asfalto também, tudo o que diz respeito à infraestrutura aqui em Campo Grande. Como que o senhor vê essa situação de infraestrutura aqui em Campo Grande? E se o senhor tem projetos aí para estar apresentando aí para nossa comunidade? Com certeza, João, porque a infraestrutura ela é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, para o desenvolvimento pessoal, atividades físicas, igual você falou de praças. Nós precisamos fazer praças bem revitalizadas, bem arborizadas. Mas, por exemplo, nós podemos fazer nas praças uma mesa de ping-pong de ferro. Nós podemos fazer na praça um jogo de boche. Nós podemos fazer na praça muitas atividades físicas e conscientizar o cidadão para que ele não piche, para que ele não estrague, para que ele não vá lá fazer bizarrices. Nós temos que fazer praças com quadras de esporte. Você vai até Brasília, todos os bairros de Brasília têm quadras de tênis, de futebol, de vôlei, de handebol. Então nós precisamos fazer praças, não apenas com árvores. Nós temos que fazer praças para que o cidadão se desenvolva fisicamente, emocionalmente, para que ele encontre ali um lugar gostoso de estar. Então a infraestrutura da cidade, eu vejo ela como boa, mas ela pode se tornar excelente. Como assim? A perspectiva é que a partir do ano que vem a rota bioceânica seja mais fomentada e a população campograndense aumente, porque nós, em torno da cidade de Campo Grande, tem surgido muitos empreendedorismos. Nós vimos a Impaz em Sidrolândia, nós estamos vendo a Suzana aqui em Ribas do Rio Pardo. Isso vai fazer com que a capital cresça muito mais. Nós precisamos de viadutos em vários pontos da cidade. Nós precisamos criar viadutos na cidade para que o trânsito possa ter mais facilidade no seu escoamento. Nós precisamos de viadutos. Por exemplo, no governo passado, fizeram algumas infraestruturas na Brilhante, na Bandeirantes e até ali mesmo na Guinterrans. Bizarro aquilo ali. É desnecessário aquilo ali. Eu vejo que o poder público, quando ele vai mexer na infraestrutura, ele deve, antes de mexer, ele deve consultar aquele que emprega, aquele que traz economia para a cidade. Por exemplo, nós tínhamos uma loja na Júlio de Castilho, eles foram fazer uma infraestrutura lá muitos anos atrás. Simplesmente eles passaram um negócio de concreto no centro da avenida, de fora a fora, proibiram os estacionamentos. Quebrou vários empresários. 14, por exemplo. Ah, ficou legal? Ficou legal. Mas aquela infraestrutura foi muito mal planejada. Quebrou muitos comércios na 14 de julho. Outra questão. Águas Guariroba, por exemplo, uma empresa interessante, mas parece que ela ama asfalto novo. Não tem um planejamento. Faz seu asfalto, vai lá e corta seu asfalto. Nós temos que planejar antes, porque o dinheiro é nosso. O dinheiro é do povo. E aí nós fazemos algo que depois nós temos que ir lá refazer de novo. Então, qual que é a minha proposta também para o asfalto que você falou? Não sei se você sabe, mas o concreto, de substituir o piche pelo concreto, no primeiro momento, ele tem uma economia de 16% a 20%. É mais barato colocar o concreto do que o piche. O piche, em um ano, ele está dando manutenção. O concreto, aplicado da forma correta, João,
ele leva de 20 a 30 anos para começar a dar manutenção. E no decorrer desse prazo, a economia entre o piche e o concreto tem uma economia de 48% mais barato do que o piche. Você entende? Então nós precisamos de legisladores, pessoas que vão fiscalizar prefeito, prefeita, não importa quem lá vai estar, porque o vereador não é para ser amigo do prefeito, o vereador não é para ter lobby, o vereador é para fiscalizar, o vereador é para andar nos bairros, o vereador é para ser representado de fato a necessidade do povo e criar leis municipais para abençoar esse povo que paga um bom salário para nós vereadores. Essa é a realidade. O vereador ganha muito bem, tem os seus privilégios, mas quem são os vereadores hoje de Campo Grande? Abre uma enquete no seu YouTube, nas suas páginas, no seu site. Quem são os vereadores da cidade de Campo Grande? Aonde eles estão? Eles aparecem a cada 4 anos para enganar o povo. Isso tem que acabar, João. A nossa cidade é rica. Ela tem mais ou menos em torno da nossa cidade hoje, nós temos 400 mil hectares de soja e milho. Então o caixa da prefeitura tem dinheiro. O mandato em curso, que eu não posso falar o nome porque o meu partido é de outro, estou vendo uma gestão excelente. Uma gestão excelente. Então nós precisamos ver e compreender que o vereador ele tem que criar leis que ajudam o povo, não que sacrificam o povo, não que burocratiza para o empreendedor. Por exemplo, João, você vê aqui em Campo Grande, o que nós vivemos? Nós vemos do funcionário público e do comércio. Não é isso? A nossa economia, praticamente. Pai, nós precisamos de uma parceria. Município e Estado. E a iniciativa privada. Nós estamos na rota bioceânica. Nós estamos no centro do Brasil. Nós somos uma cidade maravilhosa. Mas aonde está a indústria dessa cidade? Aonde está o desenvolvimento dessa cidade? Nós precisamos fazer uma perspectiva de fazermos uma reforma tributária municipal, é real. Nós precisamos baratear os custos para que a indústria venha para cá, porque a rota bioceânica vai passar aqui. Se nós conseguirmos, nós aumentaremos o emprego, o desenvolvimento da cidade. Olha, falando nesse tópico aí que o senhor acabou de falar agora no final, empregos, empregabilidade, o senhor falou também a respeito da rota bioceânica, né? A questão de empregos, como que o senhor vê essa questão de empregos aqui em Campo Grande? O senhor tem projetos aí para estar trazendo mais empregos aqui para, não só empregos, mas qualificação também, né? E a questão de empreendedorismo. Muitas pessoas que talvez tenham até o dom do empreendedorismo, tem até aquele desejo de empreender, mas talvez não empreende ou por medo, ou por alguma insegurança, porque muitas das vezes o empreendedorismo é insegurança também, né? Sim. Muitas das vezes a pessoa vai empreender e ela tem aquela insegurança de não dar certo, muitas situações. E o senhor tem algum projeto nessa questão da empregabilidade, empregos aí para os jovens, para toda a população de Campo Grande, e essa questão também de empreendedorismo? Sim, então, cursos, visões empreendedoras. Como que o senhor vê esses dois tópicos aqui, empregabilidade e também empreendedorismo? Você gera emprego trazendo desenvolvimento econômico, com isso precisa-se do empresário. Então o empresário ele tem que ter algumas facilidades na burocracia para iniciar-se uma empresa. Ele deve ter uma facilidade, uma diminuição dos impostos que muitas vezes encarece uma pessoa de abrir uma empresa na cidade de Campo Grande, porque nós temos um dos ICMS mais caros do Brasil. Então não tem como o empresário chegar na cidade de Campo Grande e ter um incentivo fiscal. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Eu louvo a Deus porque o administrador, o atual governador Rídio, que é um homem bem-sucedido, é um homem do agronegócio, eu vi ele falando, eu me admirei da sua capacidade de fala, de comunicação, e ele me aparenta ser um grande gestor. Então eu espero que haja uma parceria entre município e Estado para que haja uma facilidade para que
aconteça na nossa cidade uma agroindústria pujante, que aconteça uma indústria pujante. E nós precisamos levar para as periferias, para os bairros populosos, centros tecnológicos, capacidade para profissionalizar as pessoas. Nós precisamos da capacitação à mão de obra, porque nós não temos mão de obras qualificadas, capacitadas. Mas aí eu volto lá no princípio da nossa conversa. Por isso que nós precisamos oferecer para a sociedade adulta também um teste vocacional, para que elas descubram qual é a sua vocação. E através dessa vocação, elas se tornem pessoas relevantes profissionalmente falando. E nós precisamos fazer com que o cidadão campograndense entenda que ele pode empreender, que ele pode começar com o seu pequeno negócio, com o seu pequeno comércio, porque há espaço para todo mundo. Agora, nem todo mundo vai ser empreendedor. Tem pessoas que têm uma facilidade maior, mas aqueles que não vão ser empreendedor, que vão ser empregados, eles precisam de maior qualificação. Então nós precisamos levar para as periferias também escolas técnicas profissionalizantes, porque hoje tem o Sebrae, tem o Senai, mas muitas vezes o cidadão que está lá na periferia, ele não consegue vir para cá, João. E sabe, João, um dos grandes problemas hoje do nosso país, e eu vou trazer também para a cidade de Campo Grande, é o tal do assistencialismo. O assistencialismo, João, ele tem que ser com responsabilidade. O assistencialismo tem que ter responsabilidade. O assistencialismo é fundamental, porque tem pessoas que não têm nada. Elas precisam ser assistidas economicamente. Elas precisam ser assistidas alimentarmente. Elas precisam disso. Mas ele tem que ser emancipativo. Não adianta eu ficar dando assistência financeira para uma pessoa e não qualificá-la, para que ela tenha o prazer e a dignidade de conquistar segundo as suas capacidades, segundo o seu desenvolvimento humano, pessoal. Nós temos que tirar o nosso povo do emburrecimento, porque muitas vezes para o Estado isso é bom. Quanto menos conhecimento, mais fácil de ser dominado. Até o desgoverno Lula falou uma coisa interessante. Quem ganha acima de R$ 2.500 não vota em mim. Quem ganha acima de R$ 2.500 não vota no partido, igual quando você bate um carro e dá perca total, você fala, deu PT. Esse partido tem dado PT na nossa nação, na nossa cidade. Por onde ele passa, ele destrói, ele corrói, ele come. Então, nós precisamos trazer isso para a nossa cidade, para o nosso município aqui. Nós precisamos trazer desenvolvimento, fazer com que as pessoas fiquem indignadas, João, de serem escravas de um sistema, meu irmão. Olha aqui, nós estamos aqui nesse ambiente no ar-condicionado. Quantas pessoas não têm direito de dormir no ar-condicionado? Quantos anos eu dormi no ventilador? Você não descansa, você transpira demais. Agora, quando você dorme no ar-condicionado, não é uma bênção? Você dorme 4 horas, você acorda revitalizado, descansado, você acorda assim, uau! Então, nós precisamos trazer dignidade para o nosso povo. Dinheiro tem, porque eu e você estamos aqui trabalhando agora. De cada R$1.000 que você produz, 500 fica na mão dos piores gestores que nós temos na nossa nação. Gestores municipais ruins que não pensam no bem do povo, gestores estaduais que não pensam no bem do povo e gestores na União que não pensam no bem do povo. Eu quero me tornar candidato a vereador da cidade de Campo Grande, ser o representante dos moradores da cidade de Campo Grande, para que haja um governo justo, para que haja um legislativo justo, para que haja um fiscalizador justo. Por exemplo, João, só para eu encerrar esse momento aqui, aí nós damos continuidade em outras perguntas que você vai me fazer. Na minha casa morou 9 venezuelanos. Há 30 anos atrás, Venezuela era Dubai da América Latina. Era o país mais rico da América Latina. O PT que está aqui é o mesmo PT que está lá. Destruiu a Venezuela, destruiu um dos países, ou o país mais rico em petróleo e um país riquíssimo em ouro. Eles nos enganam, eles nos dividem. Como a escola Frankfurt nos anunciou, o marxismo nos anunciou. Vamos fazê-los discutir sobre assuntos sociais. O governo da esquerda, João, eles dividem a sociedade. Eles criam
segregações, negros. O meu tio é negro, meu tio é preto. A família da minha mãe é toda preta, nós somos todos iguais. Não há diferença entre nós. Mas a esquerda nos divide, héteros, homos, pretos, brancos, amarelos, pardos. A esquerda diz, precisa de cota disso, cota daquilo. Não, as pessoas precisam de dignidade. Porque as pessoas conseguem, se o Estado não for tão gigante como ele é, o Estado precisa diminuir para que dê liberdade para as pessoas. Liberdade econômica, liberdade emocional, as pessoas precisam ter essa liberdade. Então, eu quero entrar para que eu faça o que for possível para ajudar o cidadão campograndense a se desenvolver moralmente, intelectualmente, profissionalmente, emocionalmente e economicamente. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? A minha bandeira principal, aquela que rege o mundo, aquele que se sacrificou na cruz, Deus. A minha bandeira principal é Deus. Porque sem Deus, nada podemos, nada faremos e nada seremos. Então Deus é a minha bandeira principal. Pátria. Eu tenho que entender que eu pertenço à maior e à mais poderosa nação, que vem sendo sucumbida por maus gestores municipais, estaduais e federais. Então Deus, pátria. Nós temos a bandeira mais linda do mundo. E que as cores da nossa bandeira não tem nada a ver com o que diz, representa a mata, representa o ouro, representa a água, nada a ver. As cores da nossa bandeira representam as famílias reais que um dia moraram aqui. Então, Deus, pátria. E sem família, não há continuidade. Então, Deus, pátria, família. Sobre todos esses três pilares, se não houver liberdade, nós nos tornamos escravos. E é isso que eles querem fazer conosco. Por isso que eles querem privar as redes sociais. Por isso que eles criam um gabinete de ódio que eles disseram que eram nós conservadores que tínhamos. Então, nunca foi verdade. Nós conservadores defendemos a legitimidade da vida. Nós conservadores defendemos o momento do nascituro, desde a fecundação para nós a vida. Eu perdi 4 bebês. A minha esposa, paciente de alto risco, perdemos o primeiro bebê. A segunda bebê nossa nasceu, a Maitê, linda. Uma semana antes, João, dela receber alta, ela faleceu. Ela mamava 3 vezes ao dia e ela veio a óbito. A única vez que eu peguei a minha filha no colo foi num caixão. Não tive a graça de pegar a minha bebê. Não tive a graça de cuidá-la, de fazer dela uma mulher extraordinária. Então eu sou contra qualquer tipo de aborto. Porque dizem aí, a menina foi estuprada. Desgraçado esse cidadão que fez isso. Me perdoa, tá? Essa palavra. Me perdoa, queridos ouvintes. Mas não é através de um crime que eu faço outro crime. Deixa essa criança nascer e dá ela para alguém. Porque essa criança não tem culpa do estupro. Eu entendo que essa mãe precisa ser cuidada, amada. Porque fazer o aborto é tão quanto ou pior do que sofrer aquele crime que essa pessoa sofreu. Nós ministramos uma mulher que fez vários abortos. E ela disse, a última vez, eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Se eu pudesse, eu voltaria atrás, porque eu sinto a minha barriga como um túmulo vazio. Eu sinto dores, medo, sinto muita aflição. Então, não é através de um crime que se comete outro crime. Então, nós não podemos permitir que essas pautas abortistas cheguem na nossa cidade. Nós não podemos permitir que crianças sejam violadas na nossa cidade. A nossa cidade tem um dos maiores grupos de pedofilia do Brasil, foi preso aqui na nossa cidade. Nós temos que combater o pedófilo, nós temos que combater o aborto, nós temos que combater as drogas nos bairros periféricos, nós temos que combater o mal do nosso povo e ajudar o nosso povo a ser liberto desse sistema que dá as migalhas que caem da mesa. Eles vivem na oligarquia. 29 vereadores vivendo bom, belo prazer, enquanto os moradores da cidade comem dos restos que caem das suas mesas. Nós temos que denunciar aqueles que fazem negociatas com o dinheiro do cidadão campograndense, do contribuinte, do pai, que sai cedinho para trabalhar e que todo o tempo dele lá no emprego, se ele trabalha 10 horas, 5 horas da vida dele, ele divide
com maus gestores que nós temos hoje. Isso precisa mudar na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. E eu quero fazer parte, João, desses que vão fiscalizar. E se em algum momento eu não fizer tudo aquilo que eu já te falei aqui agora, eu renuncio ao meu cargo. Porque, sobretudo, João, eu quero morar no céu. Sobretudo, eu quero morar no céu. Sobretudo, João. Então, João, nós precisamos nos unir, porque o nosso país tem condições de fazer com que todo cidadão que trabalhe, vive bem. Olha, eu gostaria aqui pedir licença para você, João, e dizer que o meu arroba é Pastor Lúdio. Se você puder me seguir, arroba Pastor Lúdio, porque o outro, Lúdio_7, eles me colocaram em Shadowban por falar a verdade. Eu tive a minha rede social censurada. Eu nunca tive rede social, eles censuraram a minha rede. Em pouco tempo eu tinha mais de 5.000 seguidores. E um dia aí chegou uma informação para mim que eu violei os termos da comunidade do Instagram e eles me bloquearam. Só por falar que a Amazônia não era o pulmão do mundo, que o oceano era o pulmão do mundo. Então você não pode falar a verdade, porque eles querem nos enganar. E por isso, João, eu quero te indicar um filme para você assistir e todos os nossos telespectadores. Chama Show de Truman. É um filme muito antigo, mas é a realidade que nós vivemos. Então, João, nós como brasileiros moramos no país mais lindo do planeta Terra. No país mais rico do planeta Terra. Nós temos tudo que o mundo quer. Mas o nosso problema, ainda hoje, são os maus gestores que gerem a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Juntos, se nós nos entendermos e nos tornarmos um grande time, a sociedade de Campo Grandense se tornar um grande time, nós vamos derrubar o grupo, esse grupo sistêmico, essa grande engrenagem, esse grande mecanismo que converge diariamente, dioturnamente, contra o desenvolvimento nosso, da cidade de Campo Grande, do estado e da nação brasileira. Há homens sérios, mas são poucos os que hoje estão no poder. Há mulheres sérias, mas são poucas que hoje estão no poder. Mas nós podemos mudar, eu acredito nisso. Por isso eu quero te pedir, siga @Pastor Lúdio Marcondes, @Pastor Lúdio Marcondes, e o meu número é 22722. Olha, candidato, o senhor tem andado aí pelas regiões, pelos bairros aqui de Campo Grande, tem ouvido a população aqui das regiões aqui de Campo Grande, e quais as principais reivindicações aí da população que os nossos munícipes aqui de Campo Grande têm feito aí para o senhor? Estive no Noroeste recentemente agora, e conversando ali com alguns moradores, eu perguntei, e aí, quanto tempo tem o bairro aqui no Noroeste? Eu não me lembro agora, mas é 60 e poucos anos o bairro Noroeste. Você vai lá, é uma calamidade, é uma vergonha. É uma vergonha. Os governos anteriores, há 20 anos, 30 anos atrás, muitas vezes você vai na prefeitura, tem lugares que está asfaltado, mas não existe asfalto. Um bairro totalmente abandonado, largado. Mas eu não vou dizer que é da administração presente, eu não vou dizer isso. Porque o bairro tem quase a idade de Campo Grande. Campo Grande tem 125 anos. O bairro tem 60 e pouco anos. Está tudo lá largado, abandonado. Não tem infraestrutura, as pessoas querem melhoria, as pessoas querem qualidade de vida. João, eu digo assim, ninguém nasce bandido. Toda criança nasce com um sonho. Eu, por exemplo, gostava do Spider-Man, do Homem-Aranha, e gostava muito do Wolverine. Então, muitas vezes você se espelha nesses heróis, né? Você até brinca, eu sou o Homem-Aranha, se a aranha me picar, né? Você brinca. Então, ninguém quer viver na marginalidade. Mas isso também não é justificativa para que as pessoas vá para a marginalidade. Mas se você anda em algumas partes da nossa cidade, meu Deus, é vergonhoso. Eu fico pensando, quem são esses que lá estão? Será que eles não têm coração? Será que eles não pensam no bem comum? Eu queria que algum dos vereadores que hoje estão no poder pudesse ir no SUS, pudesse esperar na fila para receber um remédio. Eu gostaria que eles fossem lá. Eu gostaria que algum deles morasse nos bairros periféricos, sem asfalto. Imagina as crianças para ir para a escola no dia de chuva. Então nós precisamos mudar a história da nossa cidade. Nós precisamos de pessoas leais, honestas, verdadeiras. Eu sei que hoje muitas escolas municipais elas têm recebido ar-condicionado. Eu acho isso fantástico.
né? E eu acredito que tem que ser dessa forma. Então as pessoas reclamam muito, aqui tem muita violência, aqui as ruas não tem asfalto, aqui não tem saneamento direito. Ah, veio para aqui pro Dom Antônio o lixão, tem um curtume lá do Dom Antônio que gera um mau cheiro terrível. Eu fui lá esses dias, cheio de mosca. Uma senhora que me atendeu falou assim, nossa, pastor Lúdio, é horrível, eu tenho vergonha de chamar as pessoas para vir para cá. Por quê? Cheio de mosca, chega um determinado horário lá, fede o bairro inteiro. Isso precisa ser visto pelos vereadores. Cadê eles? Onde eles estão fiscalizando? A ciência comprovou que o mau cheiro mata neurônio. É real. As pessoas que estão na margem, as pessoas que estão nas periferias entregues, abandonadas, essas pessoas são gente como a gente, são seres humanos. O Poder Legislativo tem que parar de olhar para essas pessoas apenas como contribuinte para serem explorados. Essas pessoas precisam ser amadas. Olha aqui onde nós estamos na sua rádio, eu amei esse lugar. E eu quero te parabenizar. Esse lugar, há muito tempo atrás, já foi uma pequena favela. E hoje, casas de alvenaria, hoje as pessoas têm dignidade aqui. Até tem um amigo meu que tem um mercado ali na frente. Agora, pode-se melhorar isso aqui? Pode-se muito mais. Pode-se trazer uma praça legal para cá, com esporte, com desenvolvimento para as crianças se desenvolverem, uma escola municipal de excelência, creches excelentes. Pode. Tem dinheiro? Tem dinheiro. O que falta é um coração que ama o povo. O que falta é lealdade, honestidade. O que falta é verdade. A maioria das pessoas que entram lá se desviam pelo poder do dinheiro. Isso tem que mudar. Olha, eu conversei aqui com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, Lúdio Marcondes. Nós falamos aí sobre tópicos importantes aqui para a comunidade. O candidato falou sobre saúde, educação, segurança pública, também abordou um pouco sobre a pauta armamentista e também sobre infraestrutura, empregabilidade e também empreendedorismo. Citou as suas bandeiras de defesa e também falou sobre as principais reivindicações da população. Mas eu deixo os microfones aqui da Rádio Voz Amiga à disposição do candidato, caso tenha algum outro tópico aí que nós não abordamos, mas o senhor acha interessante e importante estar passando para a comunidade, está à disposição os microfones aqui da Rádio Voz Amiga, candidato. João, muito obrigado por participar aqui da sua rádio, né? Quero parabenizá-los por esses 15 anos, pela sua dedicação. Como você me disse, começou em Jardim, né? Nós sabemos que não é fácil a comunicação, nós sabemos que entrar nesse mundo tão concorrido não é fácil, ainda mais quando nós não temos pessoas por detrás de nós. Mas hoje, te conhecendo, vou orar por você, desejo todo o sucesso, que você vá além da cidade, além do estado, porque eu estou vendo a sua idoneidade, o seu amor a Deus, o seu amor em levar a verdade para a cidade, isso é fantástico. Então eu sou muito grato por essa oportunidade que você está me dando nessa noite e espero poder receber a credibilidade do povo que está triste. Desculpa essa palavra que eu vou dizer, de saco cheio da política, porque é só mentira, é só coisa escusa. Mas eu quero ser um representante dos moradores da cidade de Campo Grande e eu tenho muitos projetos, João, muitos projetos. Quero fazer uma revitalização maravilhosa no Córrego Norte-Sul e depois dessa revitalização eu quero fazer um dos projetos mais ousados na cidade de Campo Grande, que é uma parceria com empresas privadas para que nós possamos fechar o córrego de fora a fora e trazer ônibus elétricos que cortem a cidade de fora a fora para que ela possa atender melhor a população campograndense, que muitas vezes acorda, pega ônibus lotado, terminal lotado, porque eu vivi essa realidade. Eu morei no Aerorancho, né, no setor 7, eu vivi essa realidade. Eu sei o que é morar num bairro distante e depender de 2, 3, 4 ônibus, quando eu trabalhava na Ultragás. Eu sei o que é essa realidade quando eu trabalhei na Ferona aos meus 14 anos. Eu acredito, João, que nós consigamos vencer esse mal
que se tornou um parasita na nossa cidade e na nossa nação, que é o poder da governança. Olha, eu deixo os microfones também, para o senhor passar novamente as redes sociais, os contatos aí. Fica à disposição, candidato. Olha só, João, o meu número é 22, o 7 é por causa das 7 cores do arco-íris. Então eu coloquei 7 porque eu sou cristão, é 22722. Eu quase escolhi 22762, mas eu não escolhi, 762 é um fuzil, né? Porque a minha pauta é armamentista, mas a minha esposa não quis. Então, meu número é 22722. Eu sou o pastor Lúdio Marcondes. O meu Instagram é @LúdioMarcondes e o outro é Lúdio_7. @Pastor Lúdio, me desculpa, porque eu nunca tive rede social, sabia, João? João, eu nunca tive rede social, eu nunca me preocupei em estar sendo visto por alguém. Mas hoje eu vejo a necessidade de estar ali para ter um microfone, porque Deus falou comigo. Deus falou assim comigo: meu filho, se você entrar lá, você não vai conseguir persuadir o sistema logo de início, mas você vai ter um microfone. E quem tem um microfone tem a responsabilidade de falar a verdade, de dar a verdade e ter a honestidade com o povo. Então, se você tiver um microfone, meu filho, você vai poder reverberar a verdade. E se a massa descobrir a verdade, ela pode definitivamente parar com o jogo e libertar a cidade. Então, esse é o meu propósito. Então, novamente, o meu número, vota em mim, por favor. Permita eu ser o seu representante dentro da Câmara Municipal da cidade de Campo Grande. E você vai ver a realidade da minha fiscalização. Número 22722. @Pastor Lúdio. E como eu falo, ó, você vai poder fazer o L do amor e o M de Marcondes e metanoia. L de Lúdio e M de metanoia. Metanoia significa transformação de mente. LM. Juntos combateremos o mal e venceremos e vamos fazer a cidade triunfante sobre a vitória e economicamente para todos nós. Deus abençoe. Olha, eu agradeço o pastor Lúdio, que gentilmente veio aqui na rádio trazer as suas propostas, suas bandeiras de defesa, falar um pouco com os nossos ouvintes. Lembrando que essa entrevista vai estar ao vivo daqui a pouco no nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga, no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Algo mais, candidato? Última coisa eu esqueci, rapaz. Me perdoa. Eu, quando estava pastor, mais atuante na igreja, numa outra igreja que eu congregava, eu fui para Florianópolis conhecer um projeto social, Pedra Branca. Era um projeto de uma cidade, um bairro super próspero, né? Lá tem as maiores big techs tecnológicas, Pedra Branca, e um outro bairro muito pobre. E lá a Igreja Sal da Terra, junto com a comunidade evangélica Aliança Cristã, nós queríamos fazer um projeto para as crianças autistas, para as famílias autistas. Eu vejo que tem uma necessidade da casa do autista na cidade de Campo Grande. Porque o autismo ele tem atingido muitas famílias. E essas famílias muitas vezes estão se isolando. E outros também não aceitam que os seus filhos tenham essa especialidade. Eu vejo que o autista não é uma doença. O autismo é uma criança incomum que, quando diagnosticado desde o princípio, ela se torna extraordinária em algumas coisas, que ela se desenvolve muito mais do que outros. E também trabalhar com crianças com nanismo, porque as crianças que têm nanismo sofrem muito. Eu quero trabalhar de um modo geral com todas as crianças especiais, criar pautas para que elas sejam vistas pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, e elas tenham melhor infraestrutura para viver, para se socializar e fazer parte diretamente da comunidade campograndense. Muito obrigado. Olha, eu agradeço, candidato, agradeço a você, amigo ouvinte, é a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.